E aí, pessoal, vamos fazer o exercício 18 da lista de fatorial. Antes de começar o algoritmo em si, eu gosto sempre de fazer um rascunho para entender o que o algoritmo está querendo que a gente faça. Então, nesse caso aqui, ele está pedindo fatorial. O que é o fatorial? O fatorial é a multiplicação de todos os números de 1 até n. Então, por exemplo, se nós temos n, ele quer multiplicar o n vezes o n menos 1 vezes o n menos 2 até o n ser 1. O resultado de n menos alguma coisa ser 1. Então, ok, o que isso significa? Se o usuário der 5 para a gente, ele quer calcular 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, é basicamente isso que o algoritmo quer que a gente faça. Um pouquinho grande aqui, não vai dar para apagar. Então é isso aqui que o algoritmo, o exercício quer que a gente faça. Pegue o n e multiplique ele por todos os seus antecessores até 1. Então vamos para o código. Primeira coisa, nós precisamos que o usuário forneça n para a gente. Então vamos pedir para o usuário fornecer n. Beleza. Agora nós precisamos fazer o que exatamente está pedindo aqui no nosso rascunho. Enquanto n for maior que 1, nós vamos diminuir e multiplicar ele. Então, 5 menos 1 vezes 5 menos 1 vezes 5 menos 2 vezes 5 menos 3 vezes 5 menos 4 até 1. Então, enquanto temos aqui a estrutura de repetição enquanto. É a mais simples de se usar nesse caso, só com estrutura de repetição. Então, enquanto n for maior ou igual a 1, faça fim enquanto. Eu já vou fechar o fim enquanto, porque senão depois, se tiver mais estrutura aqui dentro, eu posso acabar esquecendo de colocar. Então eu já fecho e só trabalho dentro para depois não ter problema de saber onde que vai ficar o fim enquanto e tal. Acaba não quebrando no meu código. Então nós temos que a cada interação, a cada vez que ele multiplicar, ele vai diminuir 1. Então aqui ele pegou o 5, ele vai diminuir 1, multiplicar, diminuir 1, multiplicar e diminuir 1, multiplicar. Então ele vai sempre diminuir 1. Então, para satisfazer a nossa condição, para em algum momento o n não ser maior ou igual a 1, nós precisamos diminuir o n. Então n recebe n menos 1. Então, se o usuário digitar 5 aqui agora, ele vai entrar, n é maior que 1? Faça. 5 recebe 5 menos 1, então o n vai virar 4. Ele vai entrar até ser 0. Então, ok. Nós temos a nossa lógica de parar um enquanto feita. Agora a gente precisa fazer a fatorial em si. O que é a fatorial? É a somatória, a multiplicação de todos os números de n até 1. Ok, a gente não consegue jogar esse número para dentro do n, porque o nosso n vai ser o 5, 4, 3, 2, 1. Então nós vamos precisar de outra variável para ir armazenando isso. Então, número final, por exemplo. Então aqui, o que a gente vai fazer? Um número final vai receber alguma coisa. O que ele vai receber? Vamos pensar aqui. N vai entrar como 5. Vamos pensar aqui. N vai entrar como 5. Aí ele vai ser 5. Depois, ele tem que ser 5 vezes 4. Ele tem que virar 20. Depois ele vai virar 20 vezes 3, que vai ser 60. Depois ele vai virar 120. E aí vai multiplicar por 1. E o 1 a gente não conta aqui na multiplicação. Então, a gente tem que ele vai ser inicialmente o 5. Depois ele vai pegar o 5 e multiplicar por 4. Vezes 4, que vai dar o 20. Aí ele vai pegar o 20 e multiplicar por 3, que vai dar o 60. E assim sucessivamente. Então aqui a gente tem que o número final ele vai ser sempre multiplicado, porque a gente está trabalhando com multiplicação. Então se a gente simplesmente começar a multiplicação aqui no meio do nada, ele vai sempre ser 0. Porque toda vez que a gente inicia uma variável no Vislog, ela inicia como 0. Então a gente precisa dizer que o número final ele vai iniciar como 1.
Beleza, iniciou como 1, a gente está pronto para fazer a nossa multiplicação. Então, a gente tem que pegar o n, que vai ser sempre a nossa multiplicação, sempre vai ter o n. Então, ele vai começar com 5 vezes 4, aí depois ó, o 5 aqui, o 4 aqui. Então, a gente tem que sempre ir multiplicando pelo nosso n. E nosso n inicialmente não vai ser 5. Então, se a gente vier aqui e multiplicar o n que está entrando como 5 pelo próprio número final, a primeira vez que ele interagir não vai ser 5. Então ele vai entrar aqui, vai fazer 5 vezes 1, vai armazenar o 5. Vai passar, n menos 1 vai virar 4 e vai voltar aqui para cima. Ainda é maior que 1? É. O número final vai receber. Agora o número final não é mais 1, que a gente disse aqui em cima. Ele é 5, porque ele já interagiu uma vez. Então vai ser 5 vezes o 4. E aí vai se tornar 20. O número final agora é 20. Aí ele vai vir n menos 1. N vai virar 3. Ele volta aqui para cima. N é maior que 1? É maior que 1. E aqui era o quê? 20. Então 20, o número final que era 20, agora vai receber 20 vezes 3. Vai entrar 60. E aí a mesma coisa até virar 120. E no final a gente só precisa vir e dar um escreval no número final. Vamos testar se isso funciona? 9, 5, 20. Pronto. Temos o nosso algoritmo feito. Essa é a forma mais simples de você fazer com estrutura de repetição enquanto. Tem como você fazer com para, tem como você fazer com repita até, tem como você usar função, tem como você usar N coisas, recursividade, mas a forma mais simples de fazer é com enquanto. Então eu acredito que seja isso, por enquanto. Então fica o desafio aí, fazer com para, fazer com repita, fazer de várias formas diferentes, até fixar bem esse conceito de fatorial, até fixar bem o conceito de estrutura de repetição, e assim vai. Bom, por hoje é só, pessoal.